Fala galera, seja bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Este é o nosso podcast. Eu sou o Pastor Ademir e se você está chegando agora, já aproveita e se inscreve, dá o like nesse vídeo e compartilha com todo mundo que você conhece. É claro, também deixa aí nos comentários o que você achou deste bate-papo. E o nosso primeiro podcast é justamente com o pastor Abraham de Graaf, ele que é missionário holandês enviado ao Brasil pela Igreja Reformada de Hamilton, Canadá. Confira aí esse super podcast sobre a Grande Reforma Protestante. Tá pronto, muito bem. Pessoal, eu separei 3 perguntas básicas aqui, certo? Mas não impede que, de repente, no meio dessas perguntas, por causa da temática, né? Vai obedecer a temática aqui, você possa fazer alguma pergunta também relativa ao tema. Beleza? Ficou claro? Então, primeira pergunta, pastor Abraham. O que foi a Grande Reforma? O que foi? O que foi a Grande Reforma? Bom, eu acho que o que eu entendi que vocês ontem já assistiram então o filme sobre Lutero e eu também, só em Maceió. Foram em lugares diferentes. Mas naquele momento vocês já podiam ver que Lutero iniciou a Grande Reforma. Amanhã eu vou, como dizer, um pouco mais detalhes. Ele seguiu também outra pessoa que não queria ser reformador, mas que realmente estimulou ele. A Grande Reforma, então, é que Lutero queria reformar a Igreja Católica, de acordo com as Escrituras. A posição dele era diferente do que os anabatistas. Os anabatistas acharam que a Igreja Católica era... O Papa era anticristo e a Igreja Católica era uma igreja falsa. Lutero, Calvino também, então, acharam que a Igreja Católica era a mãe, mas a mãe estava muito doente. E eles queriam reformar a Igreja de volta para as Escrituras. No filme de Lutero, você pode ver que ele está dizendo: quem pode me convencer que eu estou contra as Escrituras, eu vou revogar. Mas ninguém conseguiu fazer isso. Então ele sempre está dizendo: eu sou contra o Papa, eu não sou contra a Igreja, mas contra as coisas erradas na Igreja. Ele queria, de certa forma, purificar a Igreja. Voltar às Escrituras. Sola Escritura. Sola graça. E só a graça, então, de Deus. Só as Escrituras. Só Cristo. Tem muitas coisas na Igreja que estavam desviando as pessoas do foco que é Cristo. O Evangelho é cristocêntrico, que nos ensina que só mediante a fé em Cristo Jesus nós vamos ser salvos. E essas indulgências... Realmente, eu vi o filme e estava pensando... posso me imaginar que ele reagiu desse jeito, que não por coisa do dinheiro que você pode realmente livrar a sua alma do inferno. Onde fica o sacrifício de Cristo? Estava lá, né? De certa forma, a Santa Ceia, então, e o batismo estava indicando, então, que nós vamos ser salvos pelo sangue derramado de Cristo Jesus. Mas por causa de muitas outras coisas, essa mensagem fica escondida. Então, a Grande Reforma, voltar às Escrituras. Bem, só uma dúvida também aqui: o movimento anabatista, ele começou exatamente, né, no período que Lutero começou a reforma? Foi realmente tudo junto ali? Eu acho que Lutero realmente iniciou. O que ele fez, como dizer, bateu e tocou o coração do povo e assim se espalhou. E começou a fermentar. E ouvindo isso, eu acho que também o acesso à palavra de Deus na língua do povo deixou também outras pessoas, então,
pensar sobre realmente o que a palavra de Deus está nos dizendo. Menno Simons, que era lado dos anabatistas, eu acho que, acredito que ele, antes de Lutero, também começou a se congregar e criar congregações. Eles eram muito mais rigorosos do que Lutero, muito mais ligados também, defendendo a santidade da igreja. A igreja deve ser pura. Domingo de manhã, então, tem um sermão que realmente toca isso. A parábola do trigo e do joio, que realmente é um texto que, naquela época, entre os calvinistas também e os anabatistas, era muito importante. Pastor, vocês perceberem aqui a importância dessa pergunta. Eu digo isso porque eu já ouvi pessoas que se dizem reformadas afirmaram o que eu vou afirmar agora, e eu também já li em livros, não é, de alguns autores, que a reforma protestante ela foi uma revolução, não é? É correto olhar para a história e entender a reforma como uma revolução, tendo em vista que hoje os católicos romanos, né, os praticantes, eles realmente tratam os protestantes como sendo um grupo revolucionário mesmo, e colocar isso de fato para poder nos colocar como alguém realmente negativo, né? A gente cometeu um grande erro na história por causa da ideia da revolução. Como olhar para isso, tendo em vista que algumas pessoas já, mesmo se dizendo calvinistas, elas entendem que a reforma foi uma revolução? Eu li isso também, mas muitas vezes são os historiógrafos marxistas, socialistas, que realmente tem essa visão sobre a reforma, que realmente gosta de falar sobre isso, é uma revolução. Então eles de certa forma se comparam, porque o socialismo e marxismo também têm as suas revoluções, então no início do século XX. E às vezes eles querem Lutero ao seu lado, como um grande revolucionador. A mesma coisa se fala também hoje em dia sobre... Hoje em dia, já passou pouco tempo, mas 20 anos atrás, Jesus Cristo, o grande revolucionário. Mas, como eu já disse, né, que Lutero queria voltar para os fundamentos da igreja. Ele não queria acabar com a igreja, ele não queria criar outra igreja. Ele ficou por muito tempo dentro da igreja, realmente lutando para reformar. É outra palavra. Reformar quer dizer que você quer reconstruir a igreja baseado nos seus fundamentos, baseado nas escrituras. Isso não é uma revolução. Eu não ia chamar. Que naquela época era uma revolução, o filme mostra isso, né? Porque todos os bispos, cardeais, até o Papa, então, acharam uma revolução dentro do padrão deles. É isso? Bom, eu respondi. Respondeu, sim. Então, assim, pensando nisso, qualquer pensamento hoje, geral, cristão, que entenda que nós temos que, ou interpreta a reforma assim, ou então entenda que nós temos que simplesmente jogar fora aquilo que foi construído na igreja, não é? E jogando fora aquilo que foi construído na igreja, a gente começar algo novo nesse sentido, sobre aquela desculpa de que o que nós precisamos é somente da Bíblia, e se nós temos a Bíblia, a gente pode deixar a história de lado. Não é? Eu digo isso por quê? Porque já houve pensamentos, até por aqui mesmo, não é? De que o voltar, na verdade, aos fundamentos seria voltar a coisas antigas que já passaram e não tem sentido. Então, quando você olha para a reforma, parece, muitas vezes para algumas pessoas, que, de fato, a gente não se separar da igreja lá, da igreja católica, apostólica romana, e ficar preso a alguma coisa de lá ainda. Então, para que haja realmente uma mudança e haja, de fato, uma igreja pura,
tem que haver essa separação completa e nós temos que rejeitar tudo que foi produzido na história. Tudo. Existe esse pensamento no meio evangélico hoje. Como é que o senhor vê isso aí? Eu não vou dizer que tudo então foi... Como dizer? Tudo que nossos pais ou ancestrais fizeram ou disseram nos anos anteriores, não vou dizer que isso é errado. Eles, na sua época, então, lutaram para realmente deixar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a boa mensagem, realmente ter importância na sua vida. E ninguém é perfeito. Até nas nossas igrejas reformadas, se eu vou olhar para trás, eu posso ver também que foram tomadas decisões, chega outra geração que vai corrigir, porque tem maior entendimento da palavra, viu também porque os pais ou avós erraram. É muito dinâmica, então, e dizer. Por outro lado, se você ia me dizer, então podemos voltar para a igreja de Roma. Se eu vou comparar o século XVI, tem coisas que mudaram, tem coisas que não mudaram. E se eu estou lendo a minha palavra, então realmente Cristo é o mediador, Cristo é o meu Salvador. E eu acho que as igrejas protestantes então descobriram isso e lutaram para realmente lutaram por isso, para realmente deixar bem claro que Cristo então é o meu Salvador. Pessoas então terminaram a sua vida na fogueira. Brincadeira não. E hoje em dia, como igrejas, então nós devemos ouvir esse. Quem foi? Que falou? Então, ele está dizendo num certo momento, nós devemos pregar a verdade. Nós investimos nisso. Eu estudei, então, 9 anos, línguas básicas, grego, hebraico, tudo isso para ler os textos da Bíblia no original, para avaliar também o que outros estão dizendo, e assim para ser preparado para pregar o Evangelho de acordo com a palavra de Deus. E eu sei muito bem que ele diz, hoje em dia tem pastores que pregam de outra maneira, contam história, ou a história da sua vida, mas não o Cristo. O que nós devemos realmente saber é como está com a nossa vida perante Deus. Na Idade Média, bom, você poderia ver bem direto, o inferno estava lá, né? Você tinha os pregadores na praça, lembra o filme? Então, que realmente estava colocando o inferno lá em frente das pessoas, devia se arrepender. Terapia de choque e dizer, mas os profetas pregam assim também. Tu és o homem, Natan diz para Davi, olha o rei, e ele devia se arrepender. E assim, então a Bíblia prega, nós devemos saber os nossos pecados para nos humilhar e realmente conhecer como nós vamos ser salvos nesta vida. É por Cristo Jesus. Só Cristo nos salva. É a minha convicção, então. As pessoas devem saber isso. Como nós podemos, às vezes, muitas vezes acontece, nós não podemos pregar todo dia, mas para um pouquinho, às vezes, pensando nos parentes, amigos, vizinhos, que talvez não conhece Cristo, não sabe. Se você vai pensar, onde eles vão terminar a sua vida? Eu tenho conhecimento. Qual a minha tarefa? Eu devo falar com eles ou devo ficar calado? Esse confronto. Eu, muitas vezes, também penso, então, tinha oportunidade e não usei. Muitas vezes acontece. Entendo. Mas,
completamente de acordo com a sua pergunta? Foi. Eu vou até Certo. perguntar pro pessoal aqui se não tem algo. Foi básico na verdade, mas dessa pergunta, o que foi a grande reforma, né? Alguns foram abordados aqui. Algum de vocês quer fazer uma pergunta sobre isso? Desejar essa falar, receberá o microfone e perguntará. Quer aqui tranquilo? Quer perguntar nada? Então tá bom. Beleza. Vamos para a segunda pergunta então. Segura. Mais um microfone. Na época que aconteceu a Grande Reforma, qual foi a primeira atitude da Igreja Católica? Visto que Qual foi a primeira atitude da Igreja Católica Romana. Qual foi a atitude que ela teve contra Calvino, contra Lutero, durante os primeiros dias da Reforma? Ela teve alguma atitude? Bom, houve mais movimentos antes de Lutero, né? Os valdenses, que também queria reformar a igreja. A atitude da igreja sempre era manter a paz dentro da igreja. E nada que vai perturbar a igreja, então foi aceitável. E especialmente esses movimentos de, como dizer, purificação, de alta santidade, que entrava em conflito. Se você vai ler o Erasmo, ele escreveu um livro sobre elogio da loucura. Ele era antes de Lutero. Ele escreveu esse livro em 1509. E isso já foi uma bomba na igreja, porque ele estava criticando o comportamento de vários funcionários da igreja, os monges também, como eles estavam se comportando. E, bom, ele começou a criticar e despertar, eu acho que muitas pessoas. Então, esses movimentos também dos anabatistas e dos calvinistas, que foram considerados mais rigorosos ainda, segunda geração, mas mais purificados ainda a respeito da doutrina, do que Lutero. Então, esses movimentos qual foi a reação da Igreja Católica? Então, eles chamaram um concílio e a Contra-Reforma. Eu acho que foi 30 anos que tinha suas reuniões, de 1530 até 1500 e, se me não engano, 64, 1564. E tomaram várias decisões que realmente, quem vai, por exemplo, então, celebrar a Santa Ceia, não do jeito que a Igreja Católica então está fazendo, então é condenado. Isso foi realmente decisões bem rigorosas também. Foi um conflito mesmo, então, naquela época. Então, negar, eu ia dizer, por um lado, negar, lutar contra isso e tentar eliminar. É isso que, historicamente, eu estou vendo. Não, houve discussões, houve momentos que tantos calvinistas, luteranos, tinham conversas públicas, discussões públicas, para realmente convencer uma ou outra. Mas o que... talvez eu sou um pouco nas igrejas reformadas, então... Mas muitas vezes o que li nos livros históricos, que várias vezes os reformadores então venceram. O filme mostra Lutero. O simples argumento que ele estava dizendo me convence por meio das Escrituras. Naquele momento eles não podiam dizer isso. E não podia, porque essas indulgências não tinham nenhuma Escrituras. Então ele realmente, como dizer, pegou o bicho com aqui. É muito sensível, agressivo. Se você não pode mais andar, se você quebra isso. Então ele conseguiu pegar e paralisar todos os outros
estava lá, com muito conhecimento, líderes das igrejas da Igreja Católica, naquele momento. Conflito. No caso, eles tentaram difamar o movimento, tentar extinguir o movimento da reforma, não foi isso? Só que não era somente Lutero, porque você pode ver aqui o líder do monastério, que era o pai dele, mais ou menos, o pai espiritual dele. E ele faz parte dos agostinos, essa ordem dos agostinos. Se você vai realmente ler mais sobre isso, você está vendo que Agostinho era uma fonte, era realmente uma pessoa que tinha muita influência no século XVI. E não somente Lutero, mas muitos outros monges dessa ordem então, apoiaram a reforma. Enquanto tem os outros grupos, porque, por exemplo, os jesuítas, que foram nomeados ou foram criados mais ou menos para defender a contra-reforma, que estava contra os agostinos. Tem vários momentos que são registrados esses conflitos. A respeito do livre-arbítrio, por exemplo, os jesuítas eram em favor do livre-arbítrio. Os agostinos, não. Muito bem. Respondido? Respondida. Tranquilo. Avançando um pouquinho, então. Entendendo um pouquinho sobre essa questão do que foi a reforma, não é? Entenda o link agora, né? O que é uma igreja reformada? Perceba o nome. Reforma. O que é uma igreja reformada? O que é um cristão reformado? Estou perguntando isso porque eu já tinha falado isso com o senhor, com o pastor Lúcio também. Se você procurar na internet o que é um reformado, você vai achar N respostas. Muita gente vai responder o que é um reformado. Inclusive pessoas que não têm nenhum compromisso, nenhuma ligação histórica com a igreja. Pessoas assim, que são evangélicos soltos, livres, nesse sentido. Não são confessionais, não são de uma linha realmente reformada, mas todos eles estão respondendo o que é ser um reformado. A gente queria ouvir a resposta de quem é um reformado realmente. Teve toda uma criação aí reformada. Certo. Então, como você mesmo já está dizendo, então a palavra reformada, igreja reformada, tem muitas igrejas que são diferentes, que se chamam reformadas, certo? Para mim, igreja reformada quer dizer uma igreja que reconhece Jesus Cristo como o grande profeta e segue Jesus Cristo na pura pregação da palavra, que reconhece Jesus Cristo como sumo sacerdote e segue Jesus Cristo realmente administrando o sacrifício de Jesus Cristo por meio do batismo, os sacramentos, por meio do batismo e a Santa Ceia, e que reconhece que Jesus Cristo é o grande rei e está preparado para realmente, de acordo com as Sagradas Escrituras, então também disciplinar as pessoas se eles estão se desviando do caminho do Senhor. Assim, a igreja reformada, a verdadeira igreja reformada, respeita Jesus Cristo como profeta, como sumo sacerdote e como grande rei na vida da igreja. Isso, assim, aplicações um pouco mais específicas, porque entenda, isso é importante, demais até, mas para a gente não ficar preso só na linguagem, tentar fazer uma aplicação disso na vida real da igreja. Em que isso influencia na igreja? Quais são as aplicações práticas nesse sentido? Para fazer a distinção aí. Você, então, se você num domingo você vai para uma igreja reformada, você então está vendo que não tem o altar na igreja, mas você tem o púlpito na igreja, onde é pregada a palavra de Deus. E palavra de Deus, estou dizendo, não usar a palavra de Deus para realmente pregar as suas ideias ou filosofias, mas realmente abrir a palavra de Deus e pregar o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Como Deus realmente está nos mostrando o caminho para Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho para o Pai.
e todos nós não queremos realmente chegar à casa do Pai, então tem que seguir Jesus Cristo. Você vai numa igreja reformada, então você vai ver, em muitas igrejas na Holanda, aqui não tanto, mas você tem batistério e você tem a mesa da Santa Ceia. Também em frente da igreja, porque a palavra de Deus é o batismo e a Santa Ceia, que são os meios da graça que Deus quer usar por meio do Espírito Santo também, são os meios do Espírito Santo que Ele quer usar para realmente criar e fortalecer a fé que está em nós. Uma planta precisa de água para realmente crescer e dar frutos. Nós precisamos realmente a pregação da palavra e também regularmente e fortalecer nossa fé por meio dos sacramentos, especialmente Santa Ceia, sim, para crescer em nós o amor por Cristo Jesus. Isso é praticamente uma grande diferença. Eu sei que aqui no Brasil, já descobri isso, muitas vezes as igrejas reformadas, quando as pessoas entram na igreja, fica um pouco... Porque não é uma igreja católica, eles podem ver isso, não tem imagens, e a pregação é diferente, mas eles confessam o credo apostólico, e isso já é um pouco estranho, mas também não é uma igreja pentecostal. Nós estamos realmente, de certa forma, no meio, como as igrejas reformadas no século XVI, XVII, também, por um lado, ele estava lutando e defendendo a sua identidade contra a igreja católica, e outro lado os anabatistas e luteranos. Mas você pode ter uma grande discussão. Luteranos, então, fazem parte das igrejas reformadas? Isso é difícil. Eu sei que todas as igrejas reformadas, nesse dia 31 de outubro, respeitam o reformador Lutero. E aqui tem o filme em muitos outros lugares neste mundo, eles respeitam. Por outro lado, nós sabemos também que durante a história, a diferença, a distância entre as igrejas reformadas e luteranos, houve muitas tentativas na época de Calvino. Calvino realmente tentou se unir com os luteranos. E ele era preparado para fazer concessões neste ponto. Mas o grande problema foi, eles se uniram com 4 reformadores para discutir com Lutero. E um deles era Zwingli. E Zwingli, então, ele tem uma opinião especial a respeito da Santa Ceia. É só um sinal. E quando Lutero estava nessa discussão, ele escreveu na mesa de madeira: Hoc est corpus mei. Palavras que Cristo diz: isso é o meu corpo. E para Lutero isso era muito importante, porque ele acreditava que realmente o corpo de Cristo estava presente na Santa Ceia. Não do mesmo jeito como os luteranos, mas não a transubstanciação, mas consubstanciação. Desculpe-me para as palavras, porque realmente bom, se quer que eu vou explicar isso, posso fazer isso. Mas, de certa forma, você pode ver que Lutero era a primeira geração. A doutrina dele a respeito da Santa Ceia não foi tão purificada como, por exemplo, com Calvino. Calvino realmente diz: Cristo está presente pelo seu Espírito Santo. E o corpo de Cristo está no céu. Corpo humano. Mas Cristo está presente pela sua natureza divina e pelo Espírito Santo na Santa Ceia, no meio dos irmãos também. Então, mas só um sinal para Lutero era inaceitável. Então, acabou com toda a conversa e com os reformadores, os outros reformadores, Zwingli, Butzer, Calvino, que era tudo de Suíça. E Lutero era Alemanha. Infelizmente, então, eu não sei se hoje em dia ainda seria possível para se reunir
e discutir esse assunto. Eu tenho mais uma impressão que neste momento a igreja luterana está se aproximando à igreja de Roma, ecumenicamente. Inclusive já tem luterano arminiano também. Tem luterano já arminiano. Já. Os luteranos, bom, isso é um ponto, né? Na Holanda houve o Sínodo de Dort em 1618-19. Arminianismo foi condenado. Os luteranos nunca aceitaram. Estava ao lado dos arminianistas. Lutero não. Lutero realmente defendeu a soberania de Deus e a eleição, predestinação, junto com Calvino. Mas Melanchthon, que chegou depois Lutero, e os outros, segunda geração, terceira geração, eles tinham mais afinidade com livre-arbítrio. Então é difícil realmente haver uma tentativa até de unir isso aí, né? Por causa disso aí. Realmente você tem que estudar, realmente. Não, primeiro se sentar e ouvir, porque até hoje em dia é tudo dinâmica. O que hoje pode ser reformado, talvez amanhã é arminiano. Sim. O que hoje é arminiano, amanhã pode ser reformado. A palavra é poderosa, a palavra está funcionando, está trabalhando, mas todos nós aqui, cada dia, nós devemos nos reformar, nós devemos nos converter, porque ninguém aqui é perfeito. E Cristo não nos ensina, dá-nos o pão de cada dia e também o perdão de cada dia. Quer dizer o quê? Nós somos pequenos pecadores e precisamos então cada dia de novo buscar Cristo, pedir perdão para os nossos pecados. Muito bem. É isso aí. Um ponto. Observe. Então, para me fechar essa parte aqui, depois perguntar para pessoas que querem fazer alguma pergunta também. Então, uma pessoa que simplesmente fala bem assim, eu sou o cara da predestinação, eu acredito na eleição. Isso não basta em si para a pessoa se definir como reformado, como é muito comum. Não, eu creio na predestinação, então eu sou reformado. Você quer dizer que então reformado é identificado com predestinação? O ponto central das discussões no Brasil é isso aí. É verdade? Poxa, vai assistir alguns programas de debate na televisão, você vai perceber que quando tem essa temática aí, só o foco é esse. O foco é esse, a briga é essa, e quem diz que é da predestinação define-se como reformado. E o pior é o seguinte, é que quando essas pessoas elas se definem como reformadas, elas têm muito mais mídia, elas têm um alcance muito maior, e o que soa muitas vezes é que a gente que está procurando, na verdade, essa linha histórica da reforma realmente, parece que a gente quer de fora disso aí. Certo. E eles usurpam isso aí às vezes, né? Ok. A reforma, então, defendeu, só pela graça, só por Cristo, só a Deus a glória. Ok. Certo? Okay. Ninguém tem problemas com isso, com esse tipo de pregação. Mas se você está dizendo isso, então você tem que tomar as consequências. Porque se só pela graça e não pelas obras, então você já está em outro campo. Porque só pelas obras também você vem para arminianismo. Então só pela graça, naquela época, não é, como dizer, não é sem coincidência que a pregação da graça, então depois, houve muitos estudos sobre a predestinação. Porque se pela graça quer dizer que Deus está trabalhando na vida das pessoas. Só a Deus a glória. Então, lendo a Bíblia, e os reformadores chegaram-se a confessar a predestinação. Efésios 1:4 é muito claro. Você não pode dizer o que estou ouvindo muitas vezes, porque os meus filhos vão para uma escola adventista. Sim. E eles realmente têm muitos confrontos ali
com o livre-arbítrio, porque os adventistas defendem isso fortemente, e os meus filhos, então, ou têm que abrir a boca e vai ter uma grande discussão, que às vezes estão evitando, mas eu estou ouvindo o que eles estão dizendo. Então, eu perdi agora. A consequência, então, da doutrina da graça leva à predestinação e realmente... Não, eles estão dizendo, a Bíblia não fala sobre predestinação. Eu fui com meus filhos, então abriu a palavra de Deus e realmente eu mostrei onde a Bíblia fala sobre predestinação. Você não pode dizer isso. Neste momento, nós estamos em Maceió, eu estou dando estudos bíblicos baseados nos cânones de Dort, que fala sobre essa predestinação. Mas o meu ponto de vista, ponto de partida eu quero mostrar onde as Escrituras falam sobre isso. Como as Escrituras falam sobre isso. E como as Escrituras estão realmente fortalecendo a nossa fé, que é Deus que está trabalhando na nossa vida. E a fé não é uma decisão nossa, mas é uma obra do Espírito Santo que realmente em nossa vida, que Deus quer nos realmente salvar. E, bom, se vou dizer assim, eu disse, pode dizer, eu realmente, então, estou feliz que eu sou reformado e que acredito na predestinação. Mas, tome cuidado, porque se você vai deixar a predestinação dominar a sua vida, uma certa ideia da predestinação, você pode paralisar tudo. Porque Deus é soberano, Deus nos predestinou, então nenhum fio do meu cabelo pode cair no chão, porque é Deus que decidiu isso. Qualquer coisa que acontece na minha vida, então é Deus que fez isso. Eu acho que pode roubar, então, mas Deus realmente, então quer que eu vou fazer isso? Não, assim não. Naquele momento você vai em direção errada. O ladrão predestinado? O ladrão predestinado. Então, é interessante para ler esse livrinho. Então. Assim não. Na Holanda, eu vi, existem igrejas reformadas que são assim. Onde só o pastor vai para a Santa Ceia. Oxi, meu pai do céu. E onde, então, o resto da congregação, 2.000 membros, fica sentado observando como o pastor está comendo Santa Ceia. Nossa. Porque eles não foram chamados. Deus ainda não chamou eles para realmente seguir Jesus Cristo. Eles estão esperando para um chamado do Espírito Santo. Então, você conhece o catecismo? Eles ainda vivem na primeira parte, a miséria, no pecado. Estão esperando para ser libertados em Cristo Jesus. Isso os membros da... Isso não, tem uma filosofia completamente... Eu ouvi uma história uma vez desse tipo de igrejas, que num domingo, um dos presbíteros foi para Santa Ceia. E à tarde, o pastor pregou e disse que uma pessoa se comeu uma condenação. Bom. Não, é demais. A pessoa, mano. Na igreja dos meus pais. Eu venho de uma cidade de pescadores. Que muito espiritismo, muito misticismo. Também esperando para esse chamado para participar de Santa Ceia. Nossa. E os pastores realmente trabalharam muito, porque é muito triste. Então, uma pessoa morre, crê em Cristo, mas fique com essa grande dúvida: é para mim, miserável pecador? Então eles realmente trabalharam e pregaram para realmente que você tem que aceitar a Santa Ceia é para miseráveis pecadores. O corpo de Cristo. Cristo deu o seu corpo para salvar pecadores. Então na minha vida, eu acho que só
duas pessoas que eu vi, sendo criança, 8 anos, então eu também me surpreendi. Por quê? Papai, por que fulano não vai para a Santa Ceia? Bom, então ele explicou. 1 ano atrás, eu vi que a última pessoa na cidade que ainda tinha essa ideia se converteu. Sim. Pois é. Mas predestinação, então, é um evangelho e você não deve se paralisar. Você lembra que uma vez alguém perguntou a Jesus? São poucos que são eleitos. E Jesus disse o quê? Ele deu um número? Não. 144 mil? Ah, tá. Não. Ele diz, lutai para entrar. Não. Estranho. Você não deve realmente ficar pensando, sou eleito. Não. Lutai para entrar. O evangelho é pregado. Converta-se. Então, converta-se. Lutai para realmente se livrar desses pecados e seguir Jesus Cristo. E assim você vai entrar pela porta estreita. O evangelho não nos deixa passivo, mas ativo. Cristo nos chama para nos converter. São as consequências, né? Das doutrinas da graça, Bom, de fato. Exatamente. O fruto do Espírito Santo na nossa vida é que nós realmente queremos seguir Jesus Cristo. Somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis. Então, quando Deus nos vai eleger, Ele também vai nos chamar, Ele vai nos justificar, Ele vai nos dar o Espírito Santo no coração, para que nós realmente somos luzeiros neste mundo. Muito bem. Ok? Certinho? Não, Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? outro assunto. Não, sobre a temática do assunto. Não, porque é o seguinte, uma das que os católicos romanos normalmente gostam de falar sobre a reforma é que é uma doutrina nova, né? Que eles deturparam a doutrina da igreja e criaram uma doutrina nova. Mas se você olhar para Agostinho, Calvino tem muito de Agostinho. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre Agostinho, né? Porque acho que pouca gente conhece já pela essa separação que a gente faz, né? Que o evangélico faz da igreja católica, que, eita, nada presta. Então, falasse sobre Agostinho um pouco e sobre a relação da teologia dele com Calvino, né? Agostinho é o pai espiritual de Calvino, também de Lutero e de muitos outros, então, no século XVI e XVII. E que, seguindo, então, a doutrina, o ensino de Agostinho, que era muito forte no século XVI e XVII. Especialmente, então, o semipelagianismo, que estava também subindo. O livre-arbítrio, a doutrina do livre-arbítrio, que no século XVI só foi propagado fortemente, eu ia dizer, pelo exército da Igreja de Roma, são os jesuítas. É impressionante realmente o zelo deles tem, que eu acho que para eles, os calvinistas, era mais ou menos o contrapartido, então, no campo de batalha. Então, para dizer é nova, talvez, será que no Brasil que eles estão dizendo isso? Porque ninguém que conhece a história vai dizer que é nova, nem no Brasil. Amanhã, então, eu vou mostrar a ideia que eu tenho, que realmente como a reforma chegou aqui no Brasil e em Água das Flores, ou em Água das Flores. Mas eu começo já bem antes. Não é uma novidade.
E ninguém pode, com os fatos, você não pode dizer isso. Eu posso me imaginar que tem muitas pessoas que acham um evangelho, ou não, talvez nem evangelho, mas acham uma doutrina nova. Nunca ouviram falar sobre isso. Será? Pode ser. Então, eu posso me imaginar que as pessoas se fecham. Se uma pessoa vai chegar com doutrina diferente, eu também não vou logo, então, dizer, vem para mim, eu quero ouvir essas coisas. Eu já tenho as escrituras, eu estou estudando, ainda estou estudando, porque ainda não cheguei ao final, ainda estou aprendendo coisas. Essa palavra é tão profunda, e cada vez eu sempre estou dizendo para as pessoas, continua a ler, porque a sua vida muda. Se você tem 12 anos e você está lendo a Bíblia, você se interessa para as histórias, o que Jesus fez. Mas se você tem 18 anos, você tem outros interesses. E você vai ler a Bíblia, você vai no livro de Provérbios. E você vai descobrir muitas coisas e toca a sua vida. Se você é casado, você tem crianças para criar, então outras coisas estão ocupando a sua mente, então você vai ler de novo a Bíblia e você vai descobrir coisas, o que Jesus diz a respeito do casamento, a respeito de como criar os seus filhos. Assim, o Evangelho sempre é novo para nós. Se você lê com atenção, nunca teve se fechar e dizer, agora eu sei. Fez profissão de fé, tá bom. Onde tá? Deixa ali na gaveta, eu não preciso mais. Certo, às vezes então... Você tem Beamer, né? Você usa Beamer aqui na igreja? Bíblia? Beamer, esse projetor. Não. Se chama Beamer em inglês, desculpe. Mas... Valeu. Certo. Tem várias igrejas onde eles estão usando o projetor. Até os textos da Bíblia eles colocam na parede. Mas dá trabalho povo. Mas sabe o que acontece? As pessoas nem usam mais a Bíblia. Nem levam mais para a igreja, nem lêem mais a Bíblia. Não faça isso. Pois é. Deixa eles ficar com a Bíblia assim e seguir o que você está dizendo. Isso. Só para poder voltar um ponto aqui, quando eu fiz aquela pergunta sobre Agostinho. Agostinho, e eu lembrei, eu não sei se vocês, o pessoal mais antigo aqui está lembrado, quando começou o processo de cisão, quando nós ainda éramos numa igreja pentecostal, há alguns anos atrás, e começou muito por discussões no Facebook, né? Aí um determinado pastor, ele, para nos confrontar, ou para dar base, para mostrar que nós não estávamos certos, estávamos sendo infantis, em buscar a doutrina reformada, ele colocou um vídeo, não sei se você ouviu falar, de Dave Hunt. Ele é um palestrante arminiano, e ele já até debateu com Joseph Piper. Okay. Já debateu com ele já. E ele começou a falar justamente sobre isso. Reforma do quê? Ele estava fazendo uma palestra sobre isso aí. Tentando rebaixar o calvinismo, dizendo assim, reforma do quê? Que tipo de reforma é essa? Que você tem nas institutas mais de 400 citações de Agostinho e de outros pais da igreja. Então não teve reforma nenhuma. Né? Para poder tentar rebaixar por causa disso aí. Entendeu? E quando a gente observa uma das coisas, e aí o senhor me corrija se estiver errado, por favor. Citações que tem nas institutas e nos documentos reformados em si, sobre os pais da igreja, o Agostinho principalmente nesse sentido, foi justamente poder mostrar que o que eles estavam fazendo não era uma coisa nova. Era mostrar os fundamentos da igreja, aquilo que ele acreditava, e não uma coisa nova. Por isso a necessidade de mostrar por meio daquilo que os pais da igreja tinham feito já, né? Por Lutero, eu acho que por Calvino também, realmente, era para mostrar, nós não somos revolucionários. Nós queremos realmente seguir a igreja e reformar a igreja de acordo com as Escrituras, mas também como os pais da igreja também já falaram. Nós não estamos trazendo outro evangelho, mas o evangelho antigo da igreja. O que era, mas
como mudou. Eles queriam mostrar isso. Muito bem. Eu posso chamar então essas comunidades que não consideram isso, ou isso, claro, uma acusação católica também, mas o pessoal hoje, né, que é evangélico e que também despreza nesse sentido e entende que, eita, também despreza isso aí, assim, que eles têm um pensamento anabatista nesse sentido. Algumas pessoas ficam com medo de falar que eles são anabatistas, certo? Inclusive porque boa parte deles defende algumas doutrinas da graça, né, as doutrinas da graça, mas eles rejeitam esse tipo de coisa. Posso entender também nesse sentido? Pode falar. Ele ia explicar. Tem que explicar? Explica. Em comparação com hoje? O que é anabatismo e se aquilo que alguns evangélicos fazem hoje com rejeição à história, também nesse sentido seria anabatismo. O anabatismo, então, tem que realmente linhas grandes. O anabatismo, eu acho que basicamente você tem pensando, pega essa parábola joio e trigo. Então, o mundo é dividido em joio e trigo. A igreja é uma coisa, o mundo é outra coisa. Por isso, os anabatistas, então, não queriam funções do governo, porque o governo é o mundo. Não queria entrar no exército, porque o exército é o mundo. Então, pode pensar, os Amish, conheço os Amish, esse grupo que estão no Canadá, são bem fortes ali. Tem uma separação forte, então, entre a igreja, santa pura, e o mundo, que não. Então, na época do Calvino, você tinha um grande conflito em Münster. Eu acho que ele não tocou no filme de Lutero. Parou em 1530. Foi em 1536. Os anabatistas invadiram a cidade de Münster e proclamaram, naquele momento, que a cidade de Münster era o reino de Deus na terra. Então, tudo devia ser perfeito ali. Então, eles entraram quase num estado do paraíso. E houve momentos que também as pessoas estavam correndo ali sem roupas. Porque em Amsterdão, eles pegaram 5 pessoas, naquela época, sem roupas nas ruas. Porque foram anabatistas que disseram que, então, o reino de Deus chegou na terra e eles faziam parte disso. Bom, os governadores que eram reformados não acreditaram nisso e pegaram e colocam na prisão para esfriar um pouquinho a cabeça. Mas essa separação também contra o governo assustou muito os governadores naquela época. Então, os luteranos e também os calvinistas sofreram muito por causa disso. Semana passada, então, eu dei uma palestra sobre o batismo, a forma do batismo, e descobri que Lutero, então, escreveu um pequeno livrinho sobre o batismo infantil. E deixa bem claro que ele não queria introduzir um novo batismo. E pensei, por que essa preocupação? Depois pensei, os anabatistas? Porque se ele ia fazer um link, em conexão com os anabatistas, ele ia perder todo o suporte, o apoio. Os calvinistas, confissão belga. Lá, bem claro, nós não somos como os anabatistas. Nós respeitamos os governadores. A nossa visão é completamente diferente. Porque os anabatistas, naquela época, não foram revolucionários. Eles foram considerados como revolucionários. Então, as igrejas reformadas deviam se proteger e realmente se defender contra essa imagem.
Por isso, em muitas confissões, você vai ler que respeitam o governo como servo de Deus. Entendi. Perfeito. Vamos adiantar aqui, só para encerrar já, pessoal, viu? Mas segura só um pouquinho. Uma última pergunta aqui, rápida, bem objetiva. Entendendo isso, posso citar uma coisa que é estranha, não é, para algumas pessoas quando chegam na igreja reformada que vê a gente confessando o credo. Então a pergunta é, por que a igreja reformada manteve, né, certas tradições, como credo, confissão, catecismo, tendo em vista que o povo evangélico geral, geralmente assim, abomina isso, não entende isso como certo. Certo, eu acho que os evangélicos pentecostais consideram isso como herança das igrejas católicas. Isso. Então, se você tem o credo, eles acham que você assim está seguindo a igreja católica. Para mim, o credo, as confissões, leva para a igreja de Cristo. Os pontos básicos da nossa fé em Cristo Jesus, nós temos. Isso não foi errado da igreja católica. A igreja católica fez essas confissões, o credo apostólico, o credo atanasiano, o credo niceno também, para se defender e proteger, então, a verdadeira doutrina em que Cristo está central como nosso Salvador. Isso era dever da igreja para fazer isso. Eu acho que quando nós estamos falando sobre a reforma, sobre a situação da igreja de Roma no século XVI, você não tem que jogar tudo fora, como então todos os anos anteriores é tudo ruim. Eu acho que não. Eu encontrei um livrinho, uma papa do sexto século. Eu realmente, pastoralmente, eu não vi um livro maior. Pastoralmente. E nós podemos aprender coisas de Agostinho. Sim. Mas tem muito mais padres da igreja que realmente... Eu tenho uma coleção, os Salmos de Agostinho, mas também ele tem um livro sobre livre-arbítrio. Eu só posso aprender deles, porque eram homens com uma mente cristã, posso dizer isso. Claro que depois, no settlement, a história mostra isso, também chegaram... O evangelho foi pervertido por vários motivos, várias coisas, e chegou assim, século XVI, que Lutero não aguentou mais, e nem o povo, e por isso causou essa reação. As igrejas reformadas, então eu acho que qualquer igreja tem certas tradições. Então, nós também temos nossas confissões. Confissões que, eu acho, sempre aponta para a palavra de Deus. A confissão, o catecismo, por exemplo, o catecismo tem 3 partes fundamentais: miséria, salvação e gratidão. Quem inventou isso? Ele criou uma hermenêutica. Hermenêutica quer dizer uma maneira para ler a Bíblia que abre as Escrituras. Porque se você pode encontrar essa divisão até na Bíblia. O Antigo Testamento você vai ensinar a miséria do povo de Deus. Porque eles foram levados para a Babilônia, exílio. Porque eles não conseguiram realmente salvar a sua vida, se justificar perante Deus, seguir os mandamentos. Então, eles foram levados em cativo. Depois, vem os evangelhos. Fala sobre o quê? Sobre a salvação. Salvador. Jesus Cristo. E se você pega as cartas dos apóstolos, fala sobre o quê? Sobre a sua gratidão. O que você agora deve fazer? Você conhece Jesus Cristo? O que você agora deve fazer com a sua vida? Pega, todas as cartas falam sobre essa ética. Sobre o que você deve fazer. O ladrão não rouba mais.
E assim, muito mais regras. Miséria, salvação, gratidão. É uma estrutura que está na palavra de Deus, que o professor de Heidelberg pegou e colocou, usou como estrutura do catecismo. É uma iluminação do Espírito Santo. Catecismo, então, é igual com a palavra de Deus. Mas se você vai estudar catecismo, você vai ver o catecismo. É uma janela. É uma janela que vai te mostrar a doutrina da palavra de Deus. E se você tem isso na cabeça, isso vai se você vai ler os mandamentos, porque hoje em dia, quando eles pregam sobre os mandamentos, é só como chicote. Você tem que fazer isso, regra, assim, E tem pessoas, infelizmente, mas aqui no Nordeste, eu estou observando que tem pessoas que... Gostam? Regras. Não é assim. Os mandamentos foram nos dados para realmente mostrar os nossos pecados, mas para mostrar, é um tutor que nos mostra caminho para Cristo. E naquele momento os mandamentos vão se tornar realmente, você vai observar o que está dentro do mandamento, o amor de Deus. E como você realmente, seguindo Jesus Cristo, que cumpriu os 10 mandamentos, o grande mandamento de Deus, como você, seguindo Jesus Cristo, deve cumprir isso também na sua vida. Mas não como maneira para se justificar perante Deus. Isso é a forma.